campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje reunimos nossa equipe para falar sobre o tema depressão. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para a Lorena. Então, depressão é uma doença que se fala muito. Ela existe, acho que desde que existe a humanidade, e só que era muito difícil fazer esse diagnóstico, porque frequentemente ela é confundida com tristeza. Nem toda tristeza é depressão. A tristeza é apenas um dos sintomas da depressão. E essa tristeza que a gente tem de vez em quando é só uma tristeza da alma. Ela não caracteriza a doença a depressão, o transtorno depressivo. Porque a depressão, ela vem com uma tristeza profunda, ela vem com uma desesperança, muitas vezes com desespero mesmo. Interfere no sono, trazendo muito sono ou perda de sono, interfere no apetite, a pessoa perde o apetite ou tem vontade de comer demais, fica mal-humorada, sente irritabilidade, por vezes mesmo se sente tão desesperada que pensa que a única saída é desistir de viver. A depressão rouba o sentido da vida, rouba tudo que pode dar motivação para continuar vivendo. E quem sente depressão, muitas vezes, só quer parar de sofrer. Nem pensa em morrer exatamente, mas pensa em parar de sofrer. Como faz várias tentativas e não consegue, a pessoa pensa assim, se eu parar de viver, o sofrimento se encerra. É importante que nós que convivemos com alguém que tenha essa doença, saibamos usar todo o nosso amor para compreender que a pessoa se sente exatamente como ela refere, ela não está exagerando, e que ela precisa de amor, que ela precisa de entendimento, que ela precisa de afeto para poder começar a encontrar forças para sair desse estado que é tão sofrido. Então, esse é mais o aspecto neuroquímico da doença, porque ela produz, de fato, um desequilíbrio neuroquímico no cérebro, que a gente pode conversar daqui a pouquinho como é que a gente pode atender isso. Mas eu acho importante que a gente possa olhar o lado espiritual dessa doença que infelizmente assola o mundo, principalmente nesse período. Acho que o irmão Pércio podia conversar um pouquinho dos aspectos espirituais da depressão. Pois, Lorena, tu falaste desse impulso que tem a alma de deixar de sofrer. E nesse anseio, nesses quadros depressivos, vem a vontade de deixar de viver. De fato, nós trazemos antecedentes espirituais a esta existência. Então, tem essas implicações que devemos considerar na alma suscetível a envolver-se nessas tristezas profundas, na desesperança, nos sentimentos de culpa. Trazemos das nossas experiências anteriores, não raro, dores em nossas almas. Trazemos dores dos impactos que tivemos, das contrariedades que tivemos, das decisões infelizes que tivemos, e que hoje o reflexo dessas experiências dolorosas ainda se apresentam, nos trazendo essa suscetibilidade que nos sujeita a depressões profundas nesses quadros tão difíceis como tu descrevestes. Temos também as decisões infelizes do nosso livre-arbítrio presente, que já nos trazem repercussões imediatas, contrariados diante da vida,
com a alma dolorida por todas essas razões que falamos, e ficamos expostos ainda a influências perturbadoras de ordem espiritual, porque nos associamos às vibrações daqueles que se sentem como nós nos sentimos. Abrimos ainda campo para aqueles desafetos espirituais que encontram, então, repercussões dessa sua influenciação na nossa receptividade em função das fragilidades que apresentamos. Então, precisamos considerar a nossa realidade espiritual também para a profunda compreensão, para a compreensão mais ampla dos quadros depressivos. E aí eu gostaria de acrescentar também que nesses últimos tempos em que estivemos expostos a essa pandemia, houve um acréscimo, um aumento dos quadros depressivos. Muitas pessoas passaram a desenvolver esse quadro negativo, emocional, em que a vida parece que perdeu o sentido. E nós temos maneira de combater, principalmente dentro da casa espírita, temos muita condição de atender as pessoas que se apresentam nesses quadros de sofrimento, porque a depressão, sem dúvida alguma, é um quadro de sofrimento, é uma coisa muito severa que acontece com as pessoas, mas há esperança, sempre há esperança, não só no tratamento psicoterápico, no tratamento psiquiátrico, com remédios mesmo, eles podem ser atendidos, e também dentro da casa espírita. Todos esses quadros podem regredir, podem ser contidos através de um tratamento especializado. Isso, e dentro disso é importante a gente lembrar que a depressão é considerado o mal, né, com maior prevalência, né, com maior número de casos quando se fala em saúde mental. Quando se fala em saúde mental, já há um bom tempo, a depressão é o problema de saúde mental com maior ocorrência, digamos assim, o mais comum, o mais prevalente. E é um problema que atinge tanto crianças quanto adolescentes, adultos, idosos. E dentro da família é muito importante a gente estar atento, né? Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa está mais, né, desanimada, mais tristonha, mais apática. É o jeitão dele, né? Ele sempre foi assim. A pessoa fica mais isolada. Então a gente tem que estar sempre bem atento, né? Assim como, às vezes, um outro sintoma muito comum na depressão é a irritabilidade. A pessoa, tanto ela pode ficar, né, mais desanimada, né, mais quieta, né, como ela pode ficar mais irritadiça, mais explosiva. A gente tem que estar sempre bem atento, né? Aquela criança que às vezes, ele é tímido, ele não gosta muito, né, de brincar, é mais quietinha, a gente tem que estar atenta. Então, temos que estar sempre atentos. Como bem falou a Lorena, né, para caracterizar a depressão, é importante o diagnóstico de um profissional capacitado, né? Mas a gente tem que estar, enquanto família, a gente precisa estar atento e no momento em que acendeu, digamos assim, a luzinha amarela, a gente tem que procurar ajuda para poder saber
afinal, o que está acontecendo? Né? E essa ajuda, essa orientação, a gente pode buscar na casa espírita, a gente pode buscar com um médico, a gente pode buscar com um psicólogo, né? A gente tem diferentes maneiras de procurar orientação, procurar ajuda e, se for o caso, procurar o tratamento. Sinara, que bom que tu falasse isso, né, da criança, do jovem, porque nós temos muita dificuldade, às vezes, de compreender que a criança pode estar deprimida, que o adolescente pode estar deprimido, porque se confunde um pouco com o desenvolvimento natural da infância e da juventude. Como a criança, ela não vai, como um adulto, dizer eu estou triste, eu estou chateado, nem o jovem, muitas vezes. Então, na criança, no jovem e até mesmo no bebê, o irmão Pércio falava dos nossos equívocos do passado, a gente traz essa herança, e o bebê pode estar deprimido. Então, na criança, no bebê, no jovem, se expressa no comportamento. Então, quando a gente vê uma mudança brusca de comportamento numa criança, num jovem, num bebê, sobremaneira vai se caracterizar, porque se a gente pensar, um bebê, o que ele faz? Ele come e ele dorme. Então, a depressão no bebê, ela vai se expressar no sono e na fome. É um bebê que tem muita dificuldade de dormir, que tem agitação quando dorme, um bebê que não quer mamar. E nisso, até vou contar uma experiência que a gente teve no nosso ciclo de paz presencial, que uma vez nós conversávamos sobre depressão e uma mãe que estava nos ouvindo se emocionou quando falamos sobre os bebês, e ela nos contou da experiência dela, que o bebê dela se expressava exatamente assim, não dormia, era agitado, irritadiço, não queria mamar, e orientaram ela a ir num grupo espírita. Ela buscou a nossa casa, começou a frequentar, fez o tratamento, e naquele dia que ela nos contava, o bebê já estava bem, tinha ganho peso, já estava dormindo bem. Então, a importância da gente poder se dar conta disso que tu estava falando, Sinara. Em qualquer idade, a depressão pode se expressar, porque ela vem nos acompanhando muitas vezes de muitas encarnações, resultado de experiências e equívocos, enfim, que nós cometemos. Importante considerar que dispomos de recursos para o enfrentamento das dificuldades. O amor divino não nos deixa desassistido em nenhuma situação. E nós estamos aqui, não obstante as grandes dificuldades com que ainda nos defrontamos, com uma proposta de amor, de saúde, de alegria e de paz. Por isso que a mensagem do Evangelho, os sublimes ensinamentos de Jesus, sempre nos conferem um novo entusiasmo, a consolação, um novo impulso, nos conduzindo para um futuro, uma perspectiva mais feliz. Se temos dores em nossas almas, precisamos tratar as nossas almas. Precisamos buscar os recursos, o conhecimento. Por isso, as nossas crianças, e desde os primeiros instantes, estão assistidos pela evangelização infanto-juvenil. A importância da evangelização que lança no espírito recém-chegado do plano extrafísico, desde logo o acolhimento amoroso de Jesus, pelos seus ensinamentos, pelas vibrações tão positivas que envolve cada ser. Então, nós temos esse recurso do conhecimento, o conhecimento doutrinário, que fala amplamente sobre a nossa natureza mais completa, considerando as implicações espirituais nossas, aqueles com quem convivemos, o sentido da vida, dessa vida que nos parece tão difícil aqui no mundo corpóreo. Mas, quando a compreendemos, temos o gosto de viver renovado, porque entendemos que estamos amados, protegidos, cheios de oportunidade.
e temos forças espirituais, porque nós somos um projeto divino destinado à felicidade. Estamos amparados em todos os instantes, em condições de buscarmos recursos. Às vezes nos queixamos, não consigo tirar isso da cabeça, esses sentimentos infelizes. De fato, são muito difíceis de serem retirados, talvez impossíveis, mas podem ser substituídos. Se está escuro, precisamos acender a luz, não tentar afastar a treva. Ao acendermos a luz, a treva se dissipará. Portanto, precisamos reconhecer que temos em nossas almas os recursos que Deus nos dotou para conseguirmos sustentar o nosso equilíbrio, o gosto de viver a vida que Ele nos concedeu, a alegria de estarmos progredindo espiritualmente e a fé no futuro de conquistarmos a plena realização das potencialidades espirituais com que Deus nos formou. Encerramos mais um Assuntos de Família. Continuem acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site